Isabela, está me ouvindo? Sim. Agora a gente começa, tá? Ok. Ana Luísa, agora a gente começa, tá? Tá. Só esperar um pouquinho ver se a escola conecta. Uhum.
E foi, Douglas? Ah, tá. Já passou. Será? Deve ser. Tá me ouvindo, pessoal? Oi, Larissa, tá? Carregou aí, Jô? Carregou, ligações químicas. Tá. Chegou? Sim. Bom dia, gente. Larissa, Oi. você quer que... Ah, não, você já falou que é só na de geometria, né? Vai lá. Isso. Aí hoje, assim que eu concluir aqui, que a aula tá uma atrás da outra, eu te mando. Essa semana vai ter só química para eles, geometria e matemática, tá? Ah, depois você me manda para mim lá, tá? Eu te mando lá, porque aquelas que eu mandei semana passada eu vou corrigir. Eu vou... Tá bom. Então, beleza. Então, tchau. 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 Pessoal, ligações químicas, né? Até então eu não tinha passado tarefa para vocês, porque a gente teve pouquíssimas aulas. Sem contar que a última aula foi terrível, né? Estou conectado, quando conectou, vocês não viram o material, ficou ruim. Então, ligações químicas, vamos entender desde o início como que elas são formadas, por que elas são formadas. Eu vou postar um linkzinho, que eu gostaria que vocês assistissem no YouTube, porque eu confesso que eu não descobri como compartilhar o vídeo no Zoom para vocês ouvirem. Aí eu quero que vocês assistam e depois façam um resumo desse vídeo, tá? Para mim, sobre ligações químicas, ele é bem legalzinho. Por que os átomos se ligam, né? Primeira pergunta. Então, qual é o conceito geral, né, de ligações químicas? Aqui a gente vai entender qual é o conceito de ligações químicas, tá? Então, é a combinação entre átomos, moléculas e íons, onde cada espécie química vai procurar maior estabilidade, tá? Então, cada espécie química vai procurar uma estabilidade maior. Vamos entender, então, como que isso funciona. Então, olha só. Inicialmente, os átomos eles são menos estáveis, eles ficam isolados, tá? Então, fica um separado do outro. A ligação química permite, então, que esses átomos adquiram estabilidade, se tornem estáveis. Por quê? Porque íons, os íons, onde cada espécie química vai procurar, eles vão se unir para procurar maior estabilidade. Então, qual é a definição, né? O estado natural dos átomos são átomos que são encontrados na natureza, combinados de modo a adquirir maior estabilidade. E o que quer dizer estabilidade química? Estabilidade química é quando eles precisam completar os seus orbitais que estão incompletos. Então, eles vão perder ou eles vão ganhar elétrons. Na camada de valência, aquela última camada eletrônica do átomo, as ligações químicas elas vão envolver essa última camada do átomo, que é o que nós chamamos de camada de valência. São os elétrons que vão sair dessa camada para formar novas ligações. Quais são os tipos de ligações químicas que existem? Iônica ou eletrovalente é a mesma coisa. Covalente ou molecular é a mesma coisa. E aí, na ligação covalente ou molecular, a gente vai ter alguns tipos de ligações formadas. Dupla ou tripla, tá? E ligação da ativa. Intermolecular, que são forças de Van der Waals, também formada por átomos que fazem ligação covalente. E ligação metálica. Então, vamos começar com a primeira, ligação iônica. O que é uma ligação iônica? Ligação iônica é elétrons que são transferidos de um átomo para o outro, dando origem a íon de cargas contrárias que vão se atrair, tá? O exemplo mais comum e mais utilizado é o cloreto de sódio. Então, é uma transferência de elétrons, tá? De um átomo para o outro,
que vão originar íons de cargas contrárias e eles vão se atrair. Então, geralmente, são ligações que acontecem entre metais, tá? Entre um metal, na verdade, e um ametal. Então, olha só. Como que essa ligação ela é feita? Vejam bem. Primeiro, para que a gente entenda, é necessário a gente fazer uma distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica dos átomos que o sódio possui, o sódio está lá no grupo 1A da tabela periódica, possui um total de 11 elétrons, ou seja, número atômico 11, com o cloro, que está lá no grupo 17A, tá? Lá no grupo 17A. E aí ele tem 17 elétrons na sua camada. Ele possui um número atômico de 17 elétrons. Então, o que a gente vai fazer? Distribuição eletrônica, eu distribuir todos esses elétrons que ele tem de número atômico para a gente verificar qual é que vai fazer ligação iônica. Que no caso, ó, vamos fazer a distribuição por camada de valência. São 7 níveis eletrônicos, tá? Lembrando que no primeiro nível só cabe 2 elétrons e no primeiro subnível S, então 1s2. Na segunda camada cabe um total de 8 elétrons, tem 2 subníveis SP. Então, ó, 1s2 para 11 está faltando quanto? Está faltando 9, né? Então, ó, 2s2, 2p6. Agora a gente já tem 10, está faltando quanto? Vamos lá para a terceira camada no primeiro subnível. 3s1, tá? Então, aqui eu fiz a distribuição eletrônica do sódio, agora vamos fazer do cloro. Cloro, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já foram 10, está faltando quanto? 7. Vamos lá para a terceira camada de valência, 3s2, 3p5. Por quê? Aqui completei os 17. Então, quais elétrons vão se ligar? O elétron aqui, ó, da terceira camada do sódio, do 3s1, se ligando com o elétron lá da terceira camada do cloro, que está lá em 3p5. Aí sim, eles vão adquirir estabilidade. Então, um elétron do cloro vai ser perdido, né? Dado para ligar com um elétron do sódio, desculpa, vai ser dado, perdido para o cloro. E aí eles vão formar os seguintes íons. Ó, Na+, Cl-. O que quer dizer isso? O sódio, por ser metal, ele vai ser, o elétron dele será atraído pelo cloro, que é um ametal, tá? Então, aí vai formar o cloreto de sódio por ligação iônica. Ligação iônica, a transferência de elétron, perca de elétron, tá? Para outra substância, para a formação de ligação química, como representado aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o sódio. A ligação iônica, né, ela tem essa configuração aqui, os átomos, ó. Núcleo atômico. Olha aqui os níveis. Primeiro nível, camada de valência, cabe 2 elétrons. O segundo cabe no total de 8, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira camada de valência, o sódio só tem um elétron, porque ele só tem 11, o número atômico dele é igual a 11. Tá? É claro que a terceira camada de valência cabe muito mais que 8 elétrons. Mas, porém, como o número atômico dele é 11, aqui na terceira camada só vai ter um elétron. Já o cloro, ó, o núcleo atômico dele está aqui, primeira camada de valência com seus 2 elétrons, segunda com 8, a terceira vai ter apenas 7. Para ele ficar estável, ele precisa ter 8, seguindo a regrinha do octeto, porque a regra do octeto é uma semelhança com os gases nobres que estão presentes na natureza sozinhos, porque eles possuem estabilidade só. Todos possuem 8 elétrons na última camada de valência, estão todos estáveis.
Então, é por isso que eles estão sozinhos na natureza, tá? Se não vê um gás nobre fazendo ligação com ninguém. Mas, porém, os outros elementos da tabela periódica não possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, eles vão se ligar com outros átomos para formarem substâncias, formarem moléculas e ligações químicas, tá? Cloreto de sódio é utilizado onde? Alguém sabe me falar? Cloreto de sódio. Sabe o que é? É o famoso sal. É sal, tá, gente? Cloreto de sódio é sal. Então, aqui, ó. Ligação iônica tem transferência de elétron. O sódio vai transferir um dos seus elétrons para o cloro, já que o cloro vai atrair esse elétron do sódio. Quando isso acontece, ocorre, então, a ligação iônica, forma-se íons. Aqui a gente tem um íon do sódio, que é o cátion, e o íon do cloro, que é o ânion. Ligação iônica tem atração eletrostática, tá? Ó, cloreto de sódio. Os íons vão se atrair formando o cloreto de sódio. É isso que acontece. Fórmula dos compostos iônicos. Um vai doar elétron para o outro, aí a gente vai ter uma troca de cargas. Calcular a carga de um composto iônico, a gente calcula isso aqui. Nós temos o íon em módulo, tá? Aqui o cátion, aqui o ânion, tá? Então, supomos que isso é o sódio e isso é o cloro. As cargas que são igual a x mais y menos y menos y, mais xy menos y. Oh, gente, eu tô dormindo. Mais xy menos xy, isso aqui vão se anular. É igual a zero, tá? Então, ó, por exemplo, o que acontece? Na ligação do íon Ca2+, Br menos 1, vai formar o brometo de cálcio. Ó, CaBr2. O que acontece? A carga do íon do cálcio vai lá para o bromo e do bromo vai lá para o cálcio. Só que como do bromo é 1, não precisa nem aparecer. Então, vai ficar brometo de cálcio CaBr2, tá? Agora, o alumínio com enxofre aqui, ó. O que ele vai formar? A carga do alumínio é 3 mais. Na verdade, o alumínio tem mais 1, mais 3 e mais 2. Depende da quantidade de elétrons com quem ele vai fazer ligação, vai atrair dele. Então, ele pode fazer até 3 ligações, tá? Então, o enxofre tem menos 2. O que acontece? Menos 2 agora tem que aparecer. O íon do enxofre vai para o alumínio e do alumínio vai para o enxofre. Vai ficar L2S3, tá? Então, isso aqui são fórmula dos compostos iônicos, tá? Com suas respectivas cargas. Então, as ligações que ocorrem nos grupos. Então a gente tem grupo 1, 1A, 2A, 3A. Como que são feitas essas ligações? Ó, no grupo 1A, ele vai perder um elétron da última camada de valência. Ele vai se ligar com quem? Geralmente, né, eles vão se ligar com os ametais que necessitam de um elétron para ter estabilidade eletrônica. Então, ó, grupo 1A, 2A, 3A, 5A, 6A e 7A, tá? Então, ó, aqui são os grupos dos metais, aqui são os grupos dos ametais, tá bom, gente? O que quer dizer isso? Ó, aqui significa que ele tem um elétron na última camada de valência. Aqui no 2A significa que ele tem 2 elétrons na última camada de valência. No 3A significa que ele tem 3 elétrons na última camada de valência. Quer dizer, então, que ele vai formar íon 1+,
2 mais e 3 mais. Dizer que esses metais têm essa quantidade de elétrons na última camada de valência representa que do grupo 1A vai fazer apenas uma ligação, do grupo 2A pode fazer 2, do grupo 3A pode fazer até 3, tá? Com quem que eles vão se ligar? Com compostos que são a metais que estão lá no grupo 5A, 6A e 7A. São elementos que precisa ligar com esses metais para ter estabilidade eletrônica. Os elementos do grupo 5A possuem 5 elétrons na última camada. Para 8 falta 3, então eles são menos 3. Do grupo 6A, ele tem 6 elétrons na última camada de valência. Para 8, ele precisa de 2, então ele vai formar íon menos 2. Lá do grupo 7A, como cloro, flúor, eles têm 7 elétrons na última camada de valência. Então, significa que eles precisam de quantos elétrons para ter estabilidade eletrônica? 1 elétron, então eles vão formar íon menos 1, tá? Exemplo, como que a gente vai ligar esses compostos? Ó, potássio com cloro, cloreto de potássio, ó, KCl. Iodeto de cálcio. Então, ó, iodo mais cálcio. A carga do cálcio, o cálcio está lá no grupo 2A. Então, ele tem 2 elétrons na última camada de valência. O iodo está lá no grupo 7A. Então, ele precisa de 1 elétron. Então, ó, as cargas não podem sumir. Cálcio possui carga 2+, e iodo carga menos 1. Então, vai formar CaI2, tá? Iodeto de potássio. Tá bom? Estão acompanhando? Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Ana Luísa, Pedro Augusto, Isabela. Aqui, gente, ó, letra C. Nós temos a ligação entre o enxofre e o alumínio de novo. Então, o que que a gente vai fazer aqui para ligar? Aqui, ó, o cloro, o alumínio está lá no grupo 3A. Quer dizer que ele tem 3 elétrons para fazer ligações químicas. O enxofre está lá na família 2A. Ele precisa de 2 elétrons para fazer ligação química, tá? Então, olha só, aqui, quando os dois se ligar, vai formar a ligação iônica, nós vamos ter, ó, AL2, a carga do enxofre vem para o alumínio, e do alumínio vai para o enxofre. S3, tá? O ferro com o oxigênio. Ó, ferro é 3+, oxigênio 2-. O ferro pode doar até 3 elétrons para fazer ligação química, tá? Porém, o oxigênio precisa de 2, porque ele está lá no grupo 6A. Então, ó, a ligação dele com ferro, óxido de ferro, vai ficar trióxido de ferro, né? Vai ficar Fe2O3. Então, meninos, o que que a gente viu aqui? Ó, resumão do que a gente viu até agora, para vocês não esquecerem. Aí eu prossigo. Primeira coisa que eu tenho que entender. Átomos se ligam para formar substâncias, substâncias formam moléculas, tá? Os átomos na natureza, eles são encontrados sozinhos, sem nada. Porém, eles precisam de estabilidade. Estabilidade, por isso eles formam substâncias e moléculas que a gente tem contato, como a água, como a cadeira que a gente senta, como o sofá, como os materiais e utensílios elétricos e eletrodomésticos que nós temos na nossa casa. Tudo isso é formado por ligações químicas. São átomos que se ligam para formar substâncias, tá? Essas substâncias, elas são feitas devido à atração eletrônica que eles possuem. O que é atração eletrônica?
a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons do outro para si, tá? Então, a tabela periódica, ela é formada por elementos como metais, ametais, tá? E semimetais. Então, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se aqui eu vou ter uma tabela periódica. Peraí. Atrás de uma tabela periódica, gente. Deixa eu ver se eu vou ter. Não, nesse material não vou ter, não. Depois, na outra aula, eu mostro para vocês. Então, o que que a gente viu? A gente viu o tipo de ligações químicas que são formadas. Estamos estudando a iônica. Por que que a iônica, por exemplo, por que que o cloro se une com o sódio e forma o sal? Sal de cozinha que a gente utiliza na nossa casa. Porque o cloro, ele está lá no grupo 7A. Ele não tem 8 elétrons para ficar estável. Átomos precisam de estabilidade para ficar estável. E essa estabilidade, ela só acontece através de ligações químicas. O cloro é um metal, por exemplo, que está aqui no grupo 7A da tabela periódica. Para ele ter toda substância, todo átomo, para ter estabilidade eletrônica, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa fazer 8 ligações, com exceção dos metais, tá? Que doam esses elétrons. Então, por eles não terem estabilidade, eles ficam sozinhos na natureza. Mas é claro que um que tem carga, elementos com carga negativas mais fortes vão atrair elementos que têm facilidade de doar elétrons para formar ligação química, que é o caso dos metais. Os metais, eles têm capacidade, eles têm facilidade de doar seus elétrons para formar substâncias, que são os metais do grupo 1A, 2A, 3A, tá? Nesse exemplo aqui, ó, metais, eles têm facilidade de doar elétrons para formar novas ligações, tá? Todos os átomos que não têm 8 elétrons na sua camada de valência, eles vão doar elétrons um para o outro, ou vai doar, ou vai compartilhar, tá? Ou vai formar ligações entre metal e metal, mas eles vão se ligarem para ter estabilidade. À medida que eles se ligam, eles vão formar substâncias. O que são as substâncias? São todos os utensílios que eles formam moléculas, moléculas eles formam substâncias. São todos os utensílios que a gente tem na nossa volta, por exemplo. A água em si é uma molécula de oxigênio com hidrogênio, tá? Então, você tem a junção de uma ligação química de um oxigênio com 2 hidrogênios, H2O. Então, ó, é uma molécula que formou uma substância que é muito utilizada por nós e é essencial para a vida, a água. Entenderam? Estão conseguindo compreender por que átomo se liga? Não é uma coisa do nada. Ah, na química, então, é uma coisa do nada. Um ligou com o outro e deu isso. Não. Tudo para formar uma substância que é utilizada por nós. Então, o que vocês têm que entender? É que à medida que essas ligações acontecem, os átomos que têm capacidade de perder elétrons vão formar íons de carga positiva. Quando eu falo que os elementos, os metais do grupo 1A formam íons com carga 1+, quer dizer que esses metais, eles doam um elétron para fazer ligação química. Do grupo 2A, ele pode doar 2 elétrons, por isso mais 2. E do grupo 3A, ele pode doar 3 elétrons, por isso a carga mais 3, tá? Então, na química, átomos que doam elétrons para formar ligação química possuem carga positiva. Mais 1, mais 2, mais 3. O que quer dizer isso? A quantidade de elétrons que ele pode doar para formar ligação química. Os elementos que recebem esses elétrons para fazer a ligação química são os ametais, que estão lá nos grupos 5A, 6A, 7A
Esses ametais aqui, ó, esses átomos, também não têm 8 elétrons na sua camada de valência. Então, eles são eletronegativos. Por quê? Eles vão formar a carga elétrica mostrando a quantidade de elétron que eles precisam para ter estabilidade. E para ter estabilidade, todos precisam estar com 8 elétrons. Entenderam até agora? Agora compreenderam melhor? Então, tudo que nós falamos até aqui, resumidamente, é isso. Então, ó, elementos que estão lá no grupo 5A, para 8 falta quanto? Falta 3. Então, ele precisa de 3 elétrons para ter estabilidade. É claro que ele vai fazer ligações com átomos que pode doar para ele 3 elétrons, tá? Os elementos que estão lá no grupo 6A da tabela periódica, precisa de 2 elétrons para 8. Então, ele vai formar carga menos 2, porque ele está necessitando de 2 elétrons, e ele vai geralmente formar ligação iônica com átomos, com metais, lá do grupo 2A, porque são metais que podem doar para ele 2 elétrons e ele tem estabilidade, tá? Elementos do grupo 7A precisam de 1 elétron só para 8 e ter estabilidade. Então, eles vão tender a fazer ligação química com os metais que estão lá no grupo 1A, que pode doar 1 elétron para ele ter estabilidade, certo? Então, quando essa ligação química é feita, ela vai formar uma molécula. Essa molécula, a gente não pode desconsiderar os íons de cada elemento que está se ligando. Certo? Então, eu tenho que ver quem é o íon positivo, que eu chamo de cátion, e quem é o íon negativo formado, que eu vou chamar de ânion. Beleza, pessoal? Compreendeu? Está compreendendo, Isabela, Ana Luísa, Pedro Augusto, na escola, quem está prestando atenção? Manda para mim aqui no chat, ver se agora vocês estão conseguindo entender. Então, ó, eu vou formar ligação química. O potássio está lá no grupo 1A. Então, ele pode doar 1 elétron, tá? Quando ele forma uma molécula, uma ligação química. Ele vai doar para quem? Geralmente para elementos que estão lá no grupo 7A, que precisa receber 1 elétron para ter estabilidade, que é 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, potássio vai ter carga íon mais, e o cloro íon menos, tá? Então, eu tenho um cátion aqui mais e um ânion menos. Quando eles formam uma molécula, a ligação iônica entre eles vai ficar só KCl. Por quê? Porque o íon dos dois é um tanto para um quanto para outro. É mais um para o potássio e menos um para o cloro. Não precisa aparecer. Já na letra B, a gente tem o iodeto de cálcio. Tá? Aqui ele tem que aparecer, porque o cálcio, ele está lá no grupo, ele é um metal do grupo 2A. Então, o íon dele é mais 2. Ele pode doar 2 elétrons para fazer ligação. O iodo precisa receber apenas 1, porque o íon dele é menos 1. Então, o que nós vamos fazer? A carga de íon do iodo vai para o cálcio e a carga do íon de cálcio vai para o iodo na ligação química. Aí vai ficar Ca e 2. Vocês me perguntam, professora, mas e mais o menos 1 do iodo? Como é 1, precisa aparecer? Não precisa, tá bom? Então, aqui está a relação de um e outro. E agora, a gente tem alumínio de íon mais 3, é um metal. Como o íon dele é mais 3, significa que ele pode doar até 3 elétrons para fazer ligação química. Aqui no nosso exemplo, ele está se ligando com enxofre, que tem íon menos 2. O enxofre precisa receber 2 elétrons, tá? Para ter estabilidade. Então, ó, as cargas de íon entre alumínio e enxofre vão ser distribuídas, trocadas entre eles, ó. Então, ó, o 3 do alumínio vai para o enxofre,
e o 2 do enxofre vai para o alumínio, vai formar a molécula Al2S3. Tá? Então, ó, alumínio 2, enxofre 3. E a letra D, o ferro, ele tem íon mais 3, significa que o ferro está lá no metal do grupo 3A. Ele pode também doar, como o alumínio, 3 elétrons para formar ligação química. Só que o oxigênio, ele precisa de 2, porque ele está lá no grupo 6A. E aí ele é um metal, precisa de 2 elétrons para ficar com 8 e ter estabilidade. Quando ele se liga com o ferro, ele vai formar a molécula, ó, o íon do ferro vai para o enxofre, vai para o oxigênio, e do oxigênio vai para o ferro. Então, vai formar Fe2O3. Conseguiram compreender um pouco melhor agora? Isso é ligação química, tá, gente? E ligação, uma das ligações químicas, que no caso é a íon. Tem várias outras que a gente vai ver. Então, característica dos compostos iônicos, tá? São essas substâncias, né? Essas moléculas formadas por ligação iônica. Então, a temperatura ambiente, eles são sólidos. Ponto de fusão e o ponto de ebulição deles é muito elevado devido à presença da força eletrostática. A força que liga esses dois átomos, tá? Então, fusão e ebulição, tá? Conduzem corrente elétrica quando eles são fundidos, tá? Ou em solução aquosa. Então, olha só. Força eletrostática, eles vão ter metal, o íon é positivo, e o ametal, o íon é negativo. Então, eles são, o melhor solvente deles é a água, tá? Forma ligação substâncias polares. A gente vai ver o que quer dizer isso depois. Então, a água destilada não tem corrente elétrica, não. Mas os íons positivos e negativos que são fixados no sólido, eles não vão conduzir corrente elétrica. Mas aqui, ó, quando a gente tem uma solução com íons positivos e negativos se movendo, eles vão conduzir corrente elétrica e a lâmpada se acendeu. Tá? E aqui, ó, do que a gente viu, uns exercícios para a gente fixar. Para que haja uma ligação iônica, é necessário o quê? O potencial de ionização dos átomos participantes tenha valores próximos. A eletronegatividade dos átomos participantes tenha valores próximos, tá? Eletronegatividade é a força de atração de elétron, e não é. A eletronegatividade dos átomos participantes tem valores bastante diferentes, é bastante diferente. Um tem carga positiva, outro tem carga negativa. Os elétrons da ligação sejam orbitais S, jamais. As afinidades eletrônicas sejam nulas. Se for nula, não vai formar ligação química. Então, para formar ligação química, a eletronegatividade dos átomos, tá? Que é a atração de elétrons, elas têm que ter valores bastante diferentes, tá? Então, substâncias muito eletronegativas, como os ametais, vão tender a ligar com substâncias como metais devido à diferença de eletronegatividade. Aqui são questõezinhas que é para vocês mesmos responderem, ó. Átomos do elemento X, número atômico igual a 20, e do elemento Y, número atômico igual a 7, unem-se por ligações iônicas, originando compostos de fórmula. Ó, se eu tenho número